E aí, nossa análise de hoje vai mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada no Enem, a questão da cultura. A gente vai desvendar o que é a aculturação e entender por que esse conceito é uma chave mestra para interpretar textos e, claro, para mandar muito bem na redação. Para a gente começar, vamos àquela pergunta fundamental, né? O que é cultura? Parece simples, mas a resposta, especialmente pensando no Enem, é bem mais ampla e importante do que parece. E a resposta, na perspectiva da prova, é essa aí. Tudo. Isso mesmo. A língua que a gente fala, nossas crenças, os hábitos mais simples do nosso dia a dia, as leis, tudo isso forma o que chamamos de cultura. Entender que o conceito é tão abrangente assim é o primeiro passo para dominar as questões de ciências humanas. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente vai partir desse conceito geral de cultura, mergulhar fundo na aculturação, analisar as estratégias de adaptação, aplicar tudo isso ao caso específico do Brasil e, no final, montar aquela caixa de ferramentas para usar esses conceitos na hora da prova. Beleza, vamos começar. Primeira parte, cultura, a chave do Enem. A gente precisa aprofundar um pouquinho esse conceito porque entender cultura não é só decorar uma definição, é saber analisar como ela se movimenta. É fundamental pensar na cultura não como algo estático, sabe? Uma foto antiga, congelada no tempo. Pelo contrário, pensa nela como um organismo vivo que está sempre se mexendo, mudando, ganhando novos significados, principalmente quando entra em contato com outros grupos. Ok, entendido isso, vamos para o coração do nosso papo de hoje. O que é, afinal, essa tal de aculturação? É sobre o encontro entre mundos. A aculturação é basicamente o que acontece quando culturas diferentes se encontram e começam a se transformar. Mas atenção aqui, não é só uma misturinha bonitinha. É um processo bem complexo, cheio de negociação, de adaptação e, vamos ser sinceros, quase sempre marcado por tensões e relações de poder. Chegamos na terceira parte. Para a gente conseguir organizar esse pensamento, vamos usar o modelo do sociólogo John Barry. É uma ferramenta, sério, muito útil para a gente analisar como esses encontros culturais se desenrolam na prática. O modelo do Barry é genial de tão simples. Ele parte de duas perguntas essenciais que definem como um grupo ou uma pessoa vai se adaptar. Primeira, existe interesse em manter a própria cultura? E segunda, existe interesse em se relacionar com a nova cultura? A combinação dessas respostas dá para a gente 4 estratégias. Se a resposta for sim para as duas, temos a integração. Eu mantenho minha cultura, mas também me relaciono com a nova. Se for não para a primeira e sim para a segunda, é a assimilação. Eu abandono minha cultura para ser aceito. O oposto é a separação. Eu me fecho no meu grupo e evito o contato. E, por fim, o cenário mais crítico, a marginalização. A pessoa perde o vínculo com as duas culturas e fica isolada. E aqui a gente vê o contraste absurdo das consequências. A integração tende a gerar resultados positivos, como bem-estar e enriquecimento para os dois lados. Já a marginalização, o pior cenário, leva à exclusão, ao conflito, ao sofrimento. Isso mostra como esses processos têm impactos reais e muito profundos na vida das pessoas. Seção 4. Agora, vamos trazer tudo isso para nossa casa. Se tem um lugar no mundo que é um verdadeiro laboratório de aculturação, esse lugar é o Brasil. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar as camadas que formaram o nosso país. Começamos com a base riquíssima dos povos originários. Depois vem a chegada dos europeus com uma forte imposição cultural. Em seguida, a diáspora africana, um processo violento, mas que também foi marcado por uma imensa resistência cultural e pelo sincretismo. E mais recentemente, as ondas de imigração que adicionaram ainda mais influências a essa mistura. E exemplos disso estão por toda parte. A imposição da língua e da religião é um caso de aculturação forçada. Mas, ao mesmo tempo, vemos a resistência e a recriação, como no candomblé e na capoeira. E também temos a aculturação que modifica os dois lados, como o nosso brasileiríssimo sushi com cream cheese. Entrando na quinta seção, diversidade e conflito. É muito importante celebrar a nossa diversidade, mas para o Enem é fundamental entender os conflitos que surgem daí. São as duas faces da mesma moeda. O lado positivo é essa riqueza incrível. O Brasil tem manifestações culturais vibrantes em cada canto. O Círio de Nazaré no norte, as festas de São João no nordeste, o Carnaval no sudeste, a Oktoberfest no sul. Tudo isso é fruto desses encontros. E aqui vem a pergunta que muda o tom da conversa. Uma pergunta que o Enem adora fazer de diferentes formas. Essa mistura toda foi sempre pacífica? A resposta, a gente sabe bem, é não. A raiz de grande parte da violência nesse processo tem um nome: etnocentrismo. É a visão de que a sua própria cultura é o centro de tudo, o padrão pelo qual todas as outras devem ser julgadas como inferiores.
Essa ideia de superioridade cultural foi o que justificou a dominação e a escravidão na história do Brasil. E hoje, a globalização acelera o que a gente pode chamar de aculturação remota. A influência cultural não precisa mais do contato físico. A popularidade do Halloween ou a adoção da Black Friday no Brasil são exemplos perfeitos disso e levantam um debate super importante sobre consumo e influência cultural. Chegamos à última sessão, a mais prática de todas. Como pensar para o Enem? Vamos juntar tudo o que a gente viu e transformar numa caixa de ferramentas para usar na prova. Então, na hora da prova, usa este passo a passo. Primeiro, identifique os conceitos-chave no texto. É aculturação? Etnocentrismo? Segundo, analise as relações de poder. Quem domina? Quem resiste? Terceiro, conecte isso com os grandes problemas do Brasil, como racismo e desigualdade. E quarto, especialmente na redação, use essa análise para construir um argumento forte ou uma proposta de intervenção que valorize a diversidade. Essa citação resume perfeitamente o objetivo final. O grande desafio para uma sociedade como a nossa não é apagar as diferenças, mas sim promover a integração, entendendo que a diversidade é a nossa maior riqueza e a base da democracia. E para terminar, fica essa reflexão, que poderia muito bem ser o tema da sua redação. Como a gente pode, na prática, construir políticas e atitudes que promovam uma integração de verdade, que valorize cada cultura sem forçar uma assimilação que apague identidades.